E agora a gente queria ouvir um pouco da história do nosso querido irmão Sidney, né? Você está na religião há aproximadamente 2, 3 anos. Isso. Como é que foi o seu contato? O que que te fez essa curiosidade? Se ela veio de um negócio bom, ruim? Porque a experiência que trouxe a irmã Michele, pelo que eu entendi, para a religião foi uma coisa muito positiva. Sim. Mas isso pode ser, tem dois lados. Às vezes curiosidade de tanto você ouvir coisas ruins sobre alguma coisa te leva a pesquisar. Sim, Foi o que aconteceu. 11 de setembro. Exatamente. Depois de 11 de setembro, existem estatísticas, né, que afirmam que de tanto terem falado sobre 11 de setembro, terrorismo, muçulmanos, não sei o quê, o número de pesquisadores, de pessoas que se interessaram em saber o que, que é isso, aumentou, consequentemente o número de muçulmanos foi subindo. Sim. Né? Como é que foi o seu caso, querido irmão? Primeiramente, assalamu alaikum, que a Alaikum paz esteja assalam wa com todos rahmatullah. Muito que estão obrigado nos por aceitar. assistindo. Obrigado pelo convite, né? E a minha história com o Islã, ela, ela teve um começo, assim, bem diferente, né? Dos demais. Eu sou filho de nordestinos, né? Meu pai é pernambucano e minha mãe é paraibana. Somos de uma família protestante, né? Minha família toda é evangélica, protestante. E eu cresci no meio evangélico, né? Estudei, fiz escola dominical, né? Vivia sempre dentro do contexto religioso com a minha família. É mais ou menos ali no período das eleições, há uns 2 anos atrás, foi um período meio obscuro ali, né? As igrejas se tornaram palanques eleitorais, né? Isso foi E em 2002, agora há nas uns 2 anos eleições. atrás, 2 anos atrás, uns dois tá? anos atrás. E eu via muitos, né, cultos em que você ia e pastor tal falava assim: ah, se você não votar em candidato X, vocês não precisam vir mais no culto de Meu domingo. Deus. Vi muito isso. E aí eu me posicionei, eu falei: olha, não tô aqui para isso, né? Eu vim para buscar Deus, vim para ter um relacionamento diferente. Não quero isso. Aí eu saí, né? E no trabalho, uma amiga um dia falou assim pra mim: olha, Sidney, tem um pessoal que tá dando curso de árabe aqui no bairro. Eu falei: nossa, que interessante. Ela falou: tem um pessoal que tá dando curso de árabe aqui no bairro grátis. E aí se você quiser, tá aqui. Me passou o número, me passou o panfleto. Eu falei: tudo bem. Mas continuei trabalhando, né? E fui buscando outras igrejas. Falei: olha, não tá dando, as igrejas evangélicas pra mim não tá dando, vou pra católica. Aí fui para a igreja católica. Aí ia nas missas, né? Fazia as minhas orações quando estava próximo da igreja ali, né? Que eu moro ali no Largo do Belém e trabalho no Largo do Belém. Então, quando estava próximo da igreja, ia lá e fazia as orações. Mas como eu cresci numa família protestante, é muito difícil você aceitar aquelas imagens, Sim. né? Aí eu me senti incomodado de estar. Aí falava comigo mesmo, né? Meu Deus, será que é certo? A gente tá aqui. Eu não me sentia muito bem, me sentia desconfortável. E aí eu falei: vou fazer esse curso de árabe. Fui lá no centro, né? No antigo centro. E o Sheikh Mahdi me recebeu muito bem. E aí eu tive o meu primeiro contato com o Islã de fato, né? Porque Esse foi o seu primeiro esse foi o meu contato, através primeiro desse curso contato. também. Eu já tinha algumas ideias sobre o Islã, mas essa é a ideia que a mídia passa, né? São pessoas É. terroristas, são uma religião que prega, né, a destruição dos outros povos. E eu trabalho numa unidade básica de saúde e tenho contato com muitos muçulmanos, né? Geralmente egípcios, o pessoal agora do Iêmen tá chegando bastante, né? Tem um condomínio muito próximo dali de onde eu trabalho e esse pessoal acaba indo, né? E aí, por falar E aí você tem inglês, por contato falar com eles. espanhol, eu tenho um contato com eles que eles chegam, não sabem nada de português, não sabem como funciona a estrutura de uma unidade básica de saúde. Sim. Aí eu vou direcionar eles para retirar senha, passar em consulta, e aí acabo, né, tendo contato com alguns, converso. E sempre são pessoas muito amáveis, né?
pessoas que são sempre, quando geralmente eles vão muito cedo para passar em consulta, e é o horário onde o posto está muito cheio. Então as outras pessoas, os brasileiros, estão super estressados porque tem que pegar uma fila, uma gritaria, e eles estavam sempre com um sorriso no rosto e com uma pergunta, e a gente acaba conversando. Aí, enfim, fui fazer o curso de árabe. E o que me impressionou do local em si foram as pessoas, né? Tava tendo as reuniões, o pessoal me chamava, Sidney, vem no encontro tal, vem num horário, né? Pra você conhecer, ter contato com as pessoas. E aí eu fui fazendo amizade. Mas ainda, né, mesmo tendo amizade, vendo que eram pessoas maravilhosas, né, eu ainda continuava meio inseguro quanto à religião. E aí teve um dia que acho que foi um casal egípcio foi lá passar em consulta e eles falavam espanhol. Falavam árabe e espanhol. Aí me chamaram, né? Falaram, olha, Sidney, tem um pessoal aqui, são muçulmanos, eles falam espanhol, você consegue traduzir aqui numa consulta? Porque a médica não falava espanhol. Eu falei, tudo bem, vou lá. E aí conversei, né, com o casal e eles estavam com problema, traduzi a consulta. E aí quando saímos da consulta, esse senhor ele falou assim, olha, quanto que foi? Quanto é que eu tenho que te pagar? Eu falei, não, o SUS é gratuito, a gente não pode receber valor nenhum. Ele falou, então vai na minha casa. Você sabe onde eu moro? Eu falei, não, ele mora aqui no apartamento do lado, vai lá na minha casa que eu quero ter uma conversa. Eu falei, tá bom. Aí fui na casa dele e ele agradeceu, né? Aí fui muito bem recebido, tinha chá, tinha comida, tinha bolo. E aí ele sentou e começou a falar, né? Ele falou: "Olha, você é de que religião?" Eu falei: "Ah, eu cresci numa família cristã." E ele falou sobre o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, né? Falou pra mim pela primeira vez, foi onde eu tive, né, a primeira ideia de quem era essa pessoa. E aí falou assim pra mim: o que que você conhece do Islã? Eu falei, olha, não conheço nada, o que eu conheço é o que a mídia passa, né? E aí ele falou sobre o profeta Davi pra mim. Falou, olha, no Islã o profeta Davi é assim. Aí me deu uns links, né, de um site em espanhol e falou, olha, estuda, vê como que é. Aí cheguei em casa e comecei a estudar, né? Fiquei curioso. E aí eu peguei a Bíblia, né? E fui comparar as histórias dos A profetas. versão A desses versão do links. Davi é no A Islã Esses links Bíblia. eram o quê? Mas, desculpa, os links que ele te mandou eram vídeos, eram vídeos e versos? textos, Ah, sim, bastante texto, né? sim. E aí eu fui comparar a história ali dos profetas. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque o profeta Davi na Bíblia, né? Ele começa sendo guerreiro, começa a estabelecer o Estado de Israel, né? E aí depois ele começa a cometer um monte de pecados e um monte de erros, Sim. né? E aí quando eu fui ler a versão dele no Islã, eu fiquei com muita dúvida, porque no Islã ele é não só um rei, mas ele é um profeta, um homem sábio, um homem Sim, justo, sim. um homem que faz, faz jus, né, à palavra profeta. E aí fiquei com essa dúvida e comecei a conversar com o Sheikh Mahdi sobre essa visão, né, dos profetas, e aí ele foi me dando muitos livros, e conforme eu ia participando das reuniões, sempre ia escutando de uma pessoa aqui, uma pessoa ali, um irmão aqui, um irmão ali, ia falando pra mim. E aí eu falei, olha, agora eu vou ler o Alcorão. Aí eu tava meio assim, né? Não tinha me revertido ainda, tinha dúvida. E aí um amigo falou assim, olha, Sidney, eu sei onde você consegue um Alcorão. Aí eu falei, aonde mais ou menos? Ele falou, tem um sebo aqui perto. E eu falei com o pessoal e eles têm um Alcorão lá. Aí eu fui e peguei o Alcorão, ele era traduzido, né? Tinha parte árabe e o sentido em português do lado, com explicação, tudo. E eu peguei e comecei a ler. E aí eu li, acho que uns 3, 4 capítulos. Vi que tinha muita similaridade com o que eu tinha aprendido na Bíblia, né? Mas uma visão diferente. E então eu falei, nossa, é isso. Quero aprender sobre o Islã, quero aprender sobre as orações. E aí o Sheikh foi sempre me passando os conteúdos. E até que eu tive, acho que foi Fatemia, que eu tinha ido na minha primeira Fatemia, né? E vi a paixão de todo mundo ali naquele lugar.
eu tive interesse em conhecer quem são aquelas pessoas, por que a gente tá aqui por essas pessoas, o que elas fizeram. E aí eu falei, vou me reverter, é isso que eu quero. Eu tinha aquela dúvida, né? Eu não tava sem religião nenhuma naquele momento, não tava mais indo na igreja católica, fazia minhas orações em casa, não tava mais acompanhando meus pais nos cultos evangélicos. E eu falei, é isso que eu quero pra mim. E aí você escolheu se reverter ao Islã Escolhi me depois de reverter. quanto tempo de estudo, mais ou Depois de menos? mais ou menos uns 4 meses Uhum. de estudo, mas nesse período de 4 meses eu conversei com muita gente. Sim. Muita gente. E aí, Você estando lá é, no posto de Contato com saúde, as tem pessoas que muito tinham. contato, isso. né? E aí, a postura das pessoas foi o que me fez, né, ir pro Islã. Pessoas que vêm de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E são pessoas muito amáveis, pessoas muito honestas, né? E aí eu falei, eu quero isso pra minha vida. Legal. Muito E bom. então cheguei em casa, né? Eu já ia praticando as orações. Meus pais trabalham mais ou menos das 8 até as 5, 6 horas, eles são autônomos, então às vezes eles passam do horário, né? Eles chegam às 7, chegam 8. E aí nesses horários em que eles não estavam em casa, eu praticava as orações, Sim. né? Eu ainda não sabia como eles iam receber, né? Mas eles sabiam que você estava Eles sabiam que eu fazia o frequentando? curso de árabe. Ah, ok. Eles sabiam só Uhum. que eu fazia o curso de árabe, mas não sabiam que eu estava estudando nada. Sim. E aí eu comecei a fazer as orações em casa, sozinho, eu ouvindo o áudio, né, das orações, eu colocava no YouTube, aí ficava eu ouvindo o áudio das orações para aprender, para repetir. Aí um dia, acho que foi num sábado mais ou menos, tava lá fazendo oração no meu quarto, e aí minha mãe chegou, olhou, não falou nada, Uhum. né, não falou nada. E aí ela parou assim e falou: Olha, eu vi você fazendo oração, o que que tá acontecendo? O que que você estava Que falando ali? religião Que é essa que religião é você está essa? seguindo? Aí eu falei, olha, mãe, eu me reverti pro Islã, né? E agora eu sou muçulmano. E aí, como é que foi a reação? E aí, no começo, a minha mãe, ela recebeu bem, né? Minha mãe recebeu bem, e aí chamou meu pai, falou, olha, no jantar a gente vai conversar, né? E aí no jantar, meu pai perguntou, falou, olha, o que que é Islã? Aí eu comecei a falar pra ele, falei do profeta Muhammad pra ele, e ele falou assim, tudo bem, entendi o que você falou, eu vou te fazer só duas perguntas. Aí eu falei, tudo bem. E meu pai falou assim, vocês acreditam em Deus? Eu falei, sim, sim, acreditamos em Deus. Uhum. Vocês acreditam em Jesus? Eu falei, sim, também acreditamos em Jesus, também seguimos Jesus. Aí ele falou assim, então, pra mim, tá tudo certo. Se Tudo bem. vocês acreditam em Deus, se vocês Legal. acreditam em Jesus, pra mim, Perfeito. Tá tá vendo? tudo certo. São coisas tão É, básicas, né, Sheik, é, que as pessoas têm dúvida Eles têm dúvida. sobre a questão de Jesus, sobre a questão de Deus, dos Sim, profetas. sim. E, na verdade, essas informações que chega através da mídia, através de das falsas narrativas, sim, inclusive existentes na Bíblia. Por que que nós consideramos a Bíblia não desviada, né, mas sim mexida? Porque tem muitas histórias que sim, foram introduzidas sim. pelos Depois de inimigos Jesus. Inclusive, depois de essa Jesus. semana a gente estava tendo uma conversa assim. Essas informações que as pessoas recebem, Essa né? semana, Infelizmente. em casa com meu pai, a gente estava assistindo um vídeo, acho que era sobre. A gente assiste bastante vídeo no YouTube desse pessoal que viaja, brasileiros que fazem Ah, viagem sim, para outros sim, sim, países. sim. Hum. E aí, acho que era um casal que estava visitando as ruínas de Sodoma. Sim. Estavam visitando as ruínas de Sodoma. E aí eles estavam falando sobre o profeta Ló, É, Hum, né? E aí eles estavam falando lá que tinha toda a destruição de Sodoma ocorreu, eles foram num lugar onde podia ser aprovável Sodoma, que era, né, tinha muitas pedras queimadas lá. E aí esse casal, eles foram no que eles falam que era a caverna onde Ló tinha ficado com as filhas, né? A esposa sim. tinha virado estátua de Escondido, sal e né? ele tinha se abrigado ali Se obrigado. com as filhas. E aí eles estavam falando sobre o erro que esse profeta tinha cometido na Bíblia, né? De ter se relacionado com as filhas.
Aí eu tava conversando com meu pai, eu falei, pai, essa história, o senhor já reparou que tem uma história Mal contada, mal errado. contada, estranho aí? Sim. Aí meu pai falou, não, nunca parei pra pensar. Eu falei, Deus destruiu uma cidade inteira, né? No caso, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, Sim. por causa de Um pecado. Sim. E aí, esse profeta que foi salvo com a família comete esse mesmo pecado. O senhor já parou pra pensar? Sim. Aí ele falou, não, nunca tinha visto dessa maneira. Nunca tinha pensado, Nunca nunca tinha tinha pensado, parado é. para pensar desse jeito. E aí a gente tem muito essas conversas, né? Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã também, né? A gente tem muito essas conversas de comparar uma coisa com outra.